Seja louvor, seja oração, seja palavra. Deus, Ele fala conosco de uma forma tão profunda e especial. Aleluia. Você tem sido nas minhas palavras. Aleluia. Nós nos encontramos diante de uma revelação aqui no livro do Apocalipse, escrito por João, discípulo amado de Jesus. João se encontrava em uma ilha chamada Patmos. Patmos simbolizava um lugar de esquecimento, um lugar de perigosos. Como assim? Lá habitava naquela ilha homens perigosos, bandidos, aqueles homens que eram desprezados pela sociedade, homens que faziam mal aos homens, homens estes que recebiam o jugo e era condenado até aquela ilha de esquecimento. Mas João, por pregar a palavra de Deus, João, este mesmo João, aleluia, quando Jesus veio sobre ele e o chamou, Jesus direcionou a palavra para ele, dizendo: você não irá morrer até que veja o reino do céu. Esse mesmo João, aleluia, quando pregava o evangelho de Cristo, pessoas se convertiam ao Senhor. Você vai estudar lá nas histórias de Atos dos Apóstolos e você vai ver ali por volta do capítulo 3 e 4, João subindo ao templo com Pedro para orar. E você percebe ali que quando ele se encontra naquele templo, ali é operado um milagre profundo. Pedro, quando a palavra diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse mesmo João viu os milagres de Jesus. Esse mesmo João escreveu o seu evangelho acerca do unigênito do Pai. Ele é o Messias, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Os homens viram a sua glória, mas o desprezou. Aleluia. Esse mesmo João, escrevendo ali no capítulo 1, diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Esse mesmo João, quando pregava, pessoas se convertiam. Esse mesmo João, quando pregava, pessoas se convertiam, eram salvas e eram batizadas em nome do Senhor. Mas agora João, diante de pregar o evangelho, João agora é condenado à ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus. E ali, para muitos, a história estava esquecida. Para ali, há muitos pensavam que João estava perdido. Mas o Deus que nós servimos, aleluia, ele pega as coisas improváveis, as coisas desprezíveis, e faz crescer, faz prosperar, porque ele é o dono
não está só. Perceba que Deus livrou João de perseguições. Deus livrou João de um tacho de azeite. E Deus também livrou João daquela ilha. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aqui a gente aprende que um homem sem Deus ele não é nada. Mas um homem com Deus ele pode tudo. Aleluia. Glória a Jesus. E João agora se encontra em um cenário de uma visão. Agora Deus se revela para João. Aleluia. E é tão linda a palavra de Deus que se você for meditar nas cartas paulinas, você vai observar que Paulo ele escreve o enigma. Como podemos entender isso? Paulo vai dizer em uma de suas cartas: o mistério que estava oculto já foi revelado. Aleluia. Perceba que Paulo escreve cartas, mas essa palavra se cumpre na vida de João. Por quê? Há um mistério que estava oculto, que ainda havia de ser revelado, foi revelado. Glória a Deus. Aleluia. Assim encontramos um livro de revelações. Aleluia. Nós vivemos em um tempo onde homens têm pregado aquilo que Deus já mandou pregar. Vivemos em um tempo onde muitos têm cantado o que Deus já mandou cantar. Vivemos em um tempo onde muitos têm entregado falsas profecias. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite que a maior profecia já foi revelada. A maior profecia já foi aberta para mim e para você. Aleluia. E que profecia é essa? A Bíblia O Sagrada. céu nos aguarda. Aleluia. O céu foi preparado. Não está mais sendo preparado não, porque já está preparado. Aleluia. Deixa. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Mas nós nos encontramos em um contexto aqui de difícil compreensão. Encontramos-se aqui num texto de juízo, de correção, de exortação para a igreja. Aleluia. Você percebe que no capítulo 1, 2 e 3 é uma introdução da revelação de Deus na vida de João. O capítulo 1, ele começa narrando a história de João, como ele se encontrou na ilha, e dá detalhes sobre o Messias. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio
dizer: aumenta a tua fé. Aleluia, fé. Aleluia, porque essa situação não é nada para teu Deus. Eita glória! Aleluia, situação que aos teus olhos é impossível, mas o homem que é direcionado pela fé, o homem que é direcionado por Deus, ele não olha para a probabilidade não, ele não olha para a circunstância não. Aí ele diz, ele faz como o salmista Davi no Salmo 121: eu olho meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O homem que direcionado pela sua fé, ele é autêntico, ele não se contamina, ele é firme. Aleluia, é a circunstância dizendo para parar, é a circunstância dizendo que é para parar, é para desistir, mas a fé ela te move, a fé ela te impulsiona, a fé te direciona para o céu. Eita, Deus E tremendo! não podemos fugir da realidade. Jesus estava exaltando a igreja, assim como ele me trouxe aqui para te dizer, trazendo essa palavra revelada do Pai nessa noite, porque aleluia, glória a Deus, quando Deus se encontra na vida do profeta Jeremias, aleluia, Jeremias, ele se sentiu como uma criança, e criança se sentindo. Jeremias
De um homem reconhecer que não é nada. De um homem se curvar perante o Senhor e se arrepender. Aleluia, por quê? Porque o arrependimento, porque o céu é para aqueles que se arrependem. O céu é para aqueles que se curvam ante a face do Senhor e dizem: porque ele se arrependeu. Há uma célula que foi rasgada na cruz do Calvário. O castigo que estava sobre nós, ele tomou sobre si e sarou todas as nossas enfermidades. Profeta Isaías, no capítulo 53 diz: aleluia, que a cédula se rasgou, ele padeceu a dor por mim e por você, ele sofreu diácono por nós, merecíamos o pecado também imperando da humanidade, mas ele foi enviado do céu. Aleluia, cremos no Evangelho pregado. Jesus constituiu 12 apóstolos sobre essa terra. A igreja crescia, como Atos dos Apóstolos diz, crescia e se multiplicava. Muitos, aleluia, eram salvos, porque o amor, aleluia, é o contínuo da igreja. Eles andavam em união, era comunhão, irmão. Se não tiver comunhão, a obra não prossegue. Se não tiver comunhão, a obra não avança. Aleluia, o Senhor traz o despertamento nessa noite. Andai em amor e comunhão. Aleluia. Quem é prodígio de Deus na casa, ande em comunhão. Aleluia. Quem é milagre na casa, ande em amor. No meio da divisão Deus não opera. Aleluia, dessa igreja está unida. Igreja que eu falo, não é só essa aqui não. Aleluia, essa igreja do Brasil lá fora. Aleluia, a igreja de Jesus na terra. Porque há várias denominações, mas uma igreja é uma só. Aleluia, igreja significa eclésia, tirados para fora. Você não só foi chamado para estar aqui dentro do nome. Você foi chamado para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação do Senhor. Você foi chamado por uma voz em meio às dificuldades. Que voz você tem sido nesses últimos dias? Aleluia.
Cordeiro da Glória. Quando eu e você se posicionará, Deus quebra barreiras, Deus quebra aguilhões, Deus quebra os ferrolhos de bronze, Deus quebra o arco dos fortes, para dar vitória ao seu povo. Oh, aleluia, jovens despertem, aleluia, hoje Deus se convidou, hoje é 6 horas da manhã, e quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Aleluia, glória a Jesus, levanta a tua mão aí, aleluia, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar resposta, Deus vai te levantar como coluna, como baluarte sobre essa terra, aleluia, essa geração está perdida, aleluia, mas Deus está dizendo, é uma geração escolhida, é uma geração separada, é uma geração santificada. Glória a Deus. E João ele traz exaltações às 7 igrejas da Ásia. E o texto em que lemos se encontra a igreja de Filadélfia. Filadélfia é um exemplo para a igreja da atualidade. Aleluia. Entre tantas igrejas por aí afora, que igreja você quer ser nesses últimos dias? Aleluia. Glória a Deus. Estamos de igreja por aí. Você quer ser qual tipo de igreja, irmão? Aleluia, porque a igreja é conjunto. Igreja não é só um membro, não. Igreja, aleluia, é um conjunto de pessoas. E que igreja você tem sido nesses últimos dias? Você é a igreja de Efésios. Você é a igreja de Esmirna. Você é a igreja de Filadélfia. Você é a igreja de Laodiceia. O Senhor me pergunta nessa noite: que igreja você tem sido? Você percebe que a mensagem de Jesus é de conselho para algumas igrejas, mas para a igreja de Filadélfia é diferente, porque Jesus diz: eu conheço suas obras. O Senhor está te vendo, irmãos. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a tua estatura. Ele diz: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, e que nenhum homem pode fechá-la. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tendo pouca força, não negasse o meu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. A porta da palavra está aberta para mim e para você. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Só vai permanecer fiel quem estiver ligado na videira. Aleluia. Ontem estivemos em um culto, pastor, a qual Deus usando o servo dele ali na casa, sobre o lavrador, sobre a videira e sobre os anos. E como é que o ramo vai dar fruto se não estiver ligado na videira? Você tem sido qual ramo esses últimos dias? Porque o céu é para quem frutifica, é para quem dá fruto, é para quem gera, é para quem dá luz, é para quem olha e prega a palavra para o homem perdido e diz: tem jeito para você, tem jeito para o teu problema. O ramo que dá fruto é o ramo, aleluia, que está firme, ligado na videira. Glória a Deus. E Deus nos traz um exemplo da igreja de Filadélfia. Aleluia. Guarda a minha palavra com paciência. Não negue o meu nome. Por que não negar o nome de Jesus? Aleluia. Aí Deus diz aqui: glória a Deus, eis que breve
você guardar a palavra com paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre essa terra, para habitar e provar se habito nessa terra. O céu nos aguarda, igreja, o céu já está preparado, mas guarda a palavra do Senhor no teu coração. Aleluia, glória a Jesus, porque se você não guardar, você ficará. Se você não guardar a palavra, você vai ficar nessa terra. E a Bíblia relata que eu andou em sofrimento muito grande. Não podemos desprezar as escrituras, não podemos desprezar a revelação, porque foi revelação do céu derramada na terra para exaltar você. Ou você escolhe o céu, ou você escolhe ficar na terra. Aleluia. Ou você escolhe o céu, ou você escolhe o inferno. Ah, meu Deus, muitos dizem que há vários caminhos, mas Jesus, tomando a palavra, disse: só há dois caminhos, um que leva ao céu e o outro ao inferno. É um caminho reto, aleluia, é um caminho estreito que leva eu e você para o céu. A Jesus diz, João, aleluia, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai senão por mim. O único caminho do homem chegar até o céu é através de Jesus. É através de Jesus. É através de Jesus. Então, nessa noite, guarda a palavra de Deus. Guarda a palavra com paciência. Aleluia. Jovens, sejais vigilantes. Aleluia. Quer ser um pregador? Ora a Deus. Quer ser um cantor? Uma boca de Deus nessa terra? Ora, jejua, se consagra ao Senhor, renuncia, santifica, porque Deus te honrará sobre essa terra. Enquanto Ele ainda não voltar, irmãos, a nossa missão é pregar. E como pregaremos se não descermos a casa do oleiro? Porque para Jeremias profetizar, Jeremias, para poder ser levantado por Deus, foi necessário ele descer primeiro até a casa do oleiro. E muitos por aí afora têm pregado de todo jeito, têm desprezado o período de oração, têm desprezado o oleiro, mas o oleiro, ele está preparado para julgar a terra, viu? O oleiro julgará as suas obras. O oleiro, ele limpará a árvore que dê fruto, para que ela venha mais fruto, para aquela árvore que não tem dado fruto. O oleiro, na consumação do século, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Aleluia, aleluia. As obras de muitos cairão, muitos serão recolhidos por esses últimos dias. E eu e você está preparado para se encontrar com o Senhor? Então, nessa noite, desperta, guarda a palavra enquanto há tempo, prega o evangelho de salvação, faz como João Batista, prega o arrependimento, para que venha haver salvação na casa. Aleluia. Quer ver milagre, quer ver libertação, quer ver maravilhas de Deus, quer ver revelação, quer ver visão? Ora a Deus. Aleluia. E o Senhor te responderá. Glória a Deus. Vem até aqui que o Senhor me deu. Eu não posso entregar o microfone sem antes fazer o que Deus me mandou. Eu peço que os jovens venham até aqui à frente. Aleluia.